É incrível como às vezes a Sony consegue ser tão sortuda, mas tão sortuda. E aí, mutantes, beleza? Eu sou o Shu e hoje teremos o review com spoilers de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Eu acabei deixando passar de comentar o primeiro, porque em 2018 ainda tava meio bugado, 2018, 2019, e alguns filmes eu fiz review, outros filmes eu não fiz review. Eu tava começando a fazer esse tipo de coisa e entre um deles eu acabei não comentando foi o Homem-Aranha no Aranhaverso e o Aquaman. Então, vamos fazer uma recapitulação breve. Eu não tinha expectativa nenhuma por um simples e único motivo, com uma única palavra: Sony. A Sony, ela tem muitos filmes bons do Homem-Aranha. Quer dizer, tem alguns filmes bons do Homem-Aranha, mas basicamente não foi muito graças a ela mesma. Porque se dependesse da turmazinha do Ave Arad e M. Pascal da vida, só ia ter lixos como Morbius, Venom Tempo de Carnificina, cagando Homem-Aranha 3, cagando o Espetacular Homem-Aranha 2 e por aí vai. E trilogia do Tom Holland lá com a Marvel também, que ninguém ajuda ninguém e por algum milagre, no improviso, sem volta pra casa, com uma história super ultra mega improvisada, feito nas coxas, conseguiu dar certo e conseguiu gerar 2 bilhões e ser um filme minimamente bacana, e apesar de furos e contratempos e coisas que se você parar pra pensar não faz muito sentido, ainda assim se sustenta como um filme bom, porque realmente, se dependesse da Sony não teria nenhum filme bom no Homem-Aranha, ia ser só regurgitar um monte de personagem merda e ficar jogando o filme do Homem-Aranha pra não perder os direitos, mas só por fazer, porque criativamente eles parece que não tem muito tesão, eles, tipo, na cagada eles conseguiram o Sam Raimi, que é um apaixonado pelo personagem, conseguiu fazer uma trilogia foda, com o primeiro Homem-Aranha icônico, clássico, que todo mundo lembra, é icônico já na nossa cultura. Homem-Aranha 2, que é uma obra-prima, maravilhosa, amo de paixão, meu filme favorito da vida. E daí vai lá e cagaram o Homem-Aranha 3 e daí não teve por consequência o Homem-Aranha 4 e assim por diante do Tom Maguire e companhia. Porque, né, a Sony quis enfiar com ela abaixo o Venom e cagou tudo. Assim como também fez com a franquia do Espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield e dirigido pelo Mark Webb. Que, né, a gente sabe o que deu, né, sempre tentando ao máximo cagar o personagem, transformar ele em síndrome de escolhido meio a la Harry Potter da vida. E daí cagou tudo e se dependesse da Sony ia destruir o personagem Peter Parker, ia ficar enfiando um monte de goela abaixo, um monte de vilão merda, mal construído e muitas vezes com visual horroroso e que tudo vinha da Oscorp e basicamente era só regurgitar um monte de vilão e achar que Sexteto Sinistro ia... sei lá o que ia fazer. Mas porque realmente se depender da Sony, olha só. Venom tem um cara de piscina, Morbius, Kraven o Caçador, que, nossa, eu tenho medo do que o Aaron Taylor-Joy se enfiou nessa merda. El Muerto, que anunciaram, ia ter também, parece que anunciaram um filme merda lá de um vilão de música do Homem-Aranha que ninguém lembra, ninguém sabe, ninguém se importa. E, realmente, a Sony teve uma preciosidade de conseguir um time foda como Phil Lord, Chris Miller e companhia, porque eu não vou conseguir citar todos os nomes que fizeram o primeiro Homem-Aranha versus ser aquela obra-prima maravilhosa, porque eu não esperava, eu tava com um puta pé atrás, eu tava, mais uma animaçãozinha que a Sony vai tentar regurgitar, passar, que vai tentar enfiar a goela abaixo de nós, com um personagem icônico, e só que vai, sei lá, eu tava cagando pra esse filme, tava cagando, mas muito. O teaserzinho lá primeiro lá eu não me importei, os trailers também quando saíram não me importava nada. Mas quando eu fui na sala de cinema, eu não esperava a surpresa e o deleite visual e de conteúdo, de história, de criação de personagem e desenvolvimento deles, como foi apresentado lá em 2018. Então, eu quebrei a cara bonito e eu amei isso. E agora, né? Agora também não fez tanto sucesso se for considerar a bilheteria, mas foi um estouro de crítica, de audiência, de... Todo mundo amou esse filme, ganhou o Oscar merecidamente por melhor filme lá no Oscar. Não é que o Oscar vale de alguma coisa, mas vocês me entenderam. Aquele filme maravilhoso, um dos melhores filmes do Homem-Aranha, simplesmente assim. E até com um personagem que eu particularmente não me importava em nada, que é o Miles Morales, que eu provavelmente vou entrar num vespeiro muito complicado para mim mesmo, mas até então eu não tinha nenhum apreço por esse personagem porque
sempre entrava naquele negócio muito curioso de personagens que muitas vezes são criados para criar diversidade, e daí sempre tem aquela coisa de será que esse personagem foi criado realmente para ser legal, cativante e interessante? Ou foi só criado por lacração? Que eu odeio esses termos, odeio tudo isso e eu odeio muito. É um negócio muito merda, mas tipo, teve muitos casos que deu muito errado e teve muitos casos que deu certo, como sei lá, a Miss Marvel, que mas também vai sendo cagado com o tempo. E os Miles Morales até então, até a animação, do pouco que eu tinha de conhecimento do personagem, de leituras casuais e bem pontuais, para mim eu acabava enxergando realmente que parecia que o personagem foi criado parecendo sem muita paixão, sei lá. Beleza que foi criado pelo Brian Michael Bendis lá no universo Ultimate e tal, depois ele ganhou o coração dos fãs e tudo mais, acabou sendo integrado ao universo meio dos quadrinhos e não do MCU, Kevin Feige, né? Mas enfim, acabava que me dava muita impressão que basicamente o Brian Michael Bendis acabou criando um Peter Parker, só que negro. Parecendo que ele não tinha muita mais personalidade do que isso. O que pra mim, isso realmente mata muitas vezes os personagens, que pareciam que parece que foi criado meio que por nada, entre aspas, sabe? Sei lá, parecendo que foi criado por não sei, parecendo que não foi criado com paixão, sei lá. E eu realmente eu sou a favor de que não que fique mudando personagens quando vão adaptar e tal, seja etnia ou qualquer outra coisa, mas que acabem criando personagens novos, relevantes, ou que pelo menos abordem os personagens já com esses intuitos que são cativantes, são memoráveis, são brilhantes, e adaptem esses personagens e não fiquem mudando muito os personagens outros que já existem, que realmente eu sei que muitos personagens foram criados nos anos 40, 50, 60, 60, era tudo personagem branco de olho azul e essas coisas, loiro, essas coisas, sei, oxigenado, eu sei, é a cultura de massa dos Estados Unidos e, né, tinha que focar muito naquele público que dava dinheiro para eles naquela época. Mas a gente sabe que hoje em dia, né, o público é diverso e o mundo é diverso, então realmente deve-se sim explorar tudo isso e criar personagens para todo mundo poder se identificar. Apesar de que realmente o Stan Lee criou o Homem-Aranha todo coberto, todo mascarado e realmente meio sem querer, mas que realmente isso acaba fazendo com que qualquer pessoa consiga se identificar com ele. A animação lá em 2018, o Miles Morales virou um personagem extremamente cativante e muito bem caracterizado e bem desenvolvido. E isso se repete no Através do Aranha-Verso e com certeza vai ser mais bem explorado ainda lá no Além do Aranha-Verso. Então, não só coisas muito só de, ele tem poderes elétricos, ele tem poderes invisíveis, que sim, é muito bom ter características marcantes para eles e que fazem com que a gente lembre deles, né, visualmente, porque realmente quadrinho, essas coisas, personagem de ação, a gente acaba querendo, lembrando ou não, o visual, o uniforme preto e vermelho, que é bacana dele. Então, a animação do Aranha-Verso conseguiu dar uma personalidade tão única e tão tridimensional para aquele Miles Morales que até então, do pouco que eu tinha lido e outras participações especiais que eu acabei lendo do personagem, pelo menos até então nada daquilo tinha me despertado. Então, o personagem conseguiu realmente se tornar um bom personagem e que seja digno de um live action. Então é muito mais coerente, muito mais decente de quem tem os direitos de fazer os filmes do Homem-Aranha, fazer um filmes do Peter, é claro, porque é um personagem que mega, super, ultra, mega popular, que todo mundo acaba tendo um apreço natural por ele, né, não é à toa, mas também que tem a do Miles Morales, então tá meio até tarde até pra eles fazerem isso, porque, né, fazer filme do El Muerto, El Morbius, Craven, um monte de vilãozinho reba e conseguir me dar um ranço tremendo do Venom e companhia, é foda, é foda. Então, inclusive, esse live action agora do Miles Morales, que provavelmente vai ser produzido, agora vai ter uma sombra gigantesca desses filmes do Aranha-Verso pra tentar chegar numa altura que é uma altura quase que inalcançável, porque beleza que agora vai poder fazer uma história street level, né, e tudo mais, que, né, imagino que não vai ser também de novo repeteco dessas animações, mas, né, vai ter uma sombra gigantesca do que é tão bem feito e bem explorado nesses filmes de animação. Como é que vai conseguir fazer isso em live action? Vai ter uma puta responsabilidade, uma sombra inigualável. Vai ser tenso pra quem fizer esses filmes aí.
Tanto que, né, comprar aquele combozinho de lanche, mó caro pra caramba, e um lanchezinho bem qualquer coisa, ganhar uns brindezinhos aqui do cinema, que é bem legal, e gastar com um balde e uns copinhos maneiros também. Olha só, a que ponto cheguei, né? Foi uma pessoa que não tava cagando e andando pra primeira animação e tava ansioso pela segunda, só que também não esperava como que ia superar, né? Porque muitas continuações de filme de herói e qualquer outro tipo de franquia acaba caindo naquela coisa do vamos fazer mais e maior. Muitas vezes acaba cagando muito, muito forte. Tipo, sei lá, vou dar um exemplo de cabeça. Kingsman 2. É só exagero e conteúdo zero. Mas o que esse filme tem de conteúdo não é brincadeira, porque realmente o primeiro filme e esse segundo filme eles são um deleite visual. Só que muitas vezes essas obras caem naquela coisa que a gente pensa. Será que é só porque é bonito a gente acaba gostando? E não, porque né, só ser lindo não sustenta nada. Muitas vezes eu acabo preferindo mais histórias que acabam tendo conteúdo melhor, com desenvolvimento de personagem e desenvolvimento da história bem melhor. Muitas vezes acaba tendo uma animação fraca, como sei lá, a primeira temporada de Invencível. Tem uma história legal, mas a animação é muito pobre, muito cagada e muito robótica e muito feia. Mas acaba compensando pela história e pelos personagens. Assim como quando a Young Justice foi cancelado pela Cartoon Network, só voltou anos depois pela HBO Max, só que ninguém tava botando muita fé ainda, então teve muito investidor, muita gente para começar a animar legal. Então a animação acaba ficando mais feia, mas ainda assim a terceira e quarta temporada de Young Justice são maravilhosas. Tem personagens, história, ó, uma competindo com o outro para ver quem é melhor. Então, é maravilhoso quando esses filmes conseguem conciliar essas duas coisas e cada vez parece que se superam. E a gente fica surpreendido com isso porque como que consegue? Então é mais um excelente filme de Homem-Aranha, dos Homens-Aranha. E é um negócio curioso porque, tipo, eu tenho um certo predileção a gostar de personagens mágicos, como Ravena, Zatanna, Feiticeiro Escarlate, Doutor Estranho, Senhor Destino e por aí vai, Constantine. Mas eu também tenho um certo apreço muito grande por personagens street level, como o próprio Homem-Aranha, Punho de Ferro, Gavião Arqueiro, Demolidor, isso só falando da Marvel, mas DC, sei lá, Asa Noturna, Batman da vida, e por aí vai. Batgirl, Robbins e por aí vai, por aí vai. Personagens vigilantes da vida. Então, sempre quando acaba pegando esse tipo de personagem e colocando em histórias muito mais mirabolantes, que acabam indo muito pro cósmico, muito pro mágico, muito pra qualquer outra coisa que não é muito na veia deles, acaba sempre correndo um risco muito grande, porque acaba muitas vezes destoando e parecendo que aquele personagem, o que ele tá fazendo ali? E acaba ficando muitas vezes feito de maneira meio porca e fica muito ruim. É bem pontual quando realmente isso funciona. O personagem saindo meio que sua zona de conforto e é um conceito mirabolante e funciona bem. Assim como é o próprio Aranha-Verso, que tipo, teve uns jogos legais e tudo mais e tal, né, dentro daqueles limites. Mas, né, é tipo aquela coisa, tipo, mano, eu só quero ver o Homem-Aranha na vizinhança, ajudando a vizinhança e combatendo seus vilões. E muitas vezes até os filmes acabaram pecando pelo excesso. Tipo, como o primeiro espetáculo Homem-Aranha, que poderia ser uma história bem intimista e familiar do Dr. Connors, mas não que virou basicamente só um cara que virou lagarto e quer transformar a cidade inteira em lagarto porque. Sim, sabe? Sem muito desenvolvimento emocional. E algo que realmente esse filme ele pega muito bem e pega forte é o sentimento e as emoções. Porque, nossa, beleza, é um deleite visual que surpreendente desde o primeiro e caraca, é lindo, é simplesmente lindo. E é bom que aqui é levado à décima potência e, nossa, né? Imagina o terceiro. Então, esse filme ele pega forte no sentimento, no desenvolvimento de personagens, história, que é muito única, cativante e explora bem esses dois protagonistas, são co-protagonistas, não só o Miles Morales é protagonista da história e ele se sustenta, mas como também a própria Gwen-Aranha, que né, é a Mulher-Aranha da Gwen Stacy, que né, é muito bom que a personagem acabou, querendo ou não, saindo daquela coisa de tipo ter sido só a mocinha que morreu, a namorada do nosso herói que morreu, que né, que querendo ou não, junto com outras personagens acabaram
institucionalizando aquela coisa nos quadrinhos de Mulheres na Geladeira, que a própria Gayle Simone cunhou, e que realmente é muito merda, personagens femininas sendo, em detrimento delas, acaba, né, muitas vezes sofrendo, sendo retalhadas, estupradas, abusadas, mortas, só pra engrandecer e desenvolver os personagens masculinos, que é uma merda. Então, é legal que poderia ter sido uma coisa muito merda. Pegar o personagem que morreu e não ficar só revisitando como clones merda, como fez em todos esses anos de história do Homem-Aranha, mas trazer ela de volta e agora trazer ela como a Mulher-Aranha, poderia ter dado muito errado, mas sorte que deu certo. Tipo, apesar de que, tipo, aqui são histórias bacaninhas. É legal, é legal. Apesar de que tem muita cópia, muita coisa manjada já da história da própria Batgirl Barbara Gordon. Principalmente a relação da Gwen Stacy com o Capitão Stacy. O que nesse Através da Aranha Verso faz, dá um banho nas HQs que num filme de 2 horas e meia consegue desenvolver muito, mas muito melhor e de uma maneira muito mais cativante, muito mais original e que você sente e se compadece. Então, o Gwen Stacy e o Miles Morales, eles são muito, mas muito bem desenvolvidos e nossa, eles estão num patamar muito acima dos quadrinhos, sabe? É muito louco, é muito louco. Eles são muito bem explorados e tem realmente as pessoas que estão fazendo esses filmes realmente gostam desses personagens e querem fazer coisas, né, maravilhosas com eles. O que é bem louco, porque tipo, a animação, querendo ou não, acaba tendo uma pressão muito menor do que um live action. Então acaba permitindo fazer coisas diferentes e realmente as pessoas que estão fazendo estão apaixonadas, porque dependesse da Sony, fazer uma animaçãozinha no Homem-Aranha, pra quê? Vamos fazer um live action, que dá muito mais dinheiro, entendeu? Só que também tem muito mais pressão, né, a gente sabe o que deu na franquia do Spider-Man Homem-Aranha. Foi cancelada, porque muita pressão, enfiou um monte de coisa, um monte de conceito, um monte de vilão, um monte de não sei o quê. Só que o público não correspondeu, em geral. Apesar de que fez 800 milhões de dólares lá, não sei o quê, mas eles queriam 1 bilhão e não deu 1 bilhão. Por quê? Porque eles cagaram, sabe? Não eram pessoas que queriam interromper as histórias lá, que o Marco Webb, a Andrew Garfield da vida queriam fazer e cagaram. Então, eu fico muito feliz com como esse filme consegue se sustentar e ainda muitas vezes consegue ser melhor do que o primeiro. Então, a história do Miles Morales, querendo estudar, querendo realmente aquela coisa de realmente ele quer aprender, mas só que todas as pessoas que podem ensinar ele nem sempre estão no Brooklyn, que é aquela coisa de família que não só nos Estados Unidos, é muito menos nos Estados Unidos, para falar a verdade, mas realmente as famílias latinas, até as brasileiras, inclusive, tem muito disso de tipo os pais, o pai, a mãe quererem que o filho fique por perto, não querer tanto que como a cultura dos Estados Unidos de tipo fez 18 anos, sai da minha casa. Lá o nosso conceito de família é um pouco mais, né, mais quentinho, então a gente quer os filhos por perto, então querem fazer de tudo melhor por eles, mas ao mesmo tempo acaba pressionando muito eles e querendo, né, deixar tudo muito sempre unido e muitas vezes acaba desunindo sem querer. É bem legal a relação que é construída nesse filme. A mãe, a Rio, acaba sendo bem mais explorada aqui do que foi no primeiro filme, que era bem mais o próprio pai, o Jeff do Miles. E ele, não que ele não seja também bem explorado aqui, mas tipo, a Rio realmente ganha mais espaço e merecido. E como diria o Elegas, por que fazer as mães das animações tão gasosas? Você viu o tamanho da jaca dessa mãe aí? Sempre que tem uma mãe gasosa, um quadril imenso, tem que ter essa dubladora. História mais street level aqui acaba casando também com a história megalomaníaca de Aranha-Verso, que muitas vezes sei lá, não me importo mais com o Homem-Aranha no seu cotidiano do que ficar explorando Aranha-Verso, vários Homem-Aranha, um monte de personagem estranho, não sei o que, diferente. Pra mim, não cativaria muito naturalmente, por mim. Mais do que o primeiro Aranha-Verso. O segundo Aranha-Verso não é brincadeira, sabe? Então faz com que o Homem-Aranha indiano seja muito cativante, em uma participação bem curta, bem breve, mas muito legal. Assim como foi o Porco-Aranha, assim como foi o Homem-Aranha Noir, apesar de que eu particularmente eu tenho um certo carinho pelo Homem-Aranha 2099, né, o Miguel O'Hara. Não tanto pelos quadrinhos, porque a Panini só faz quadrinho de capa dura mais de R$ 100, então é complicado. Mas, desde criança eu jogava o Sad Red Dimensions, o Edge of Time, essas coisas, que tinha o Homem-Aranha 2099 lá, eu adorava. Eu tinha um visual bacana, futurista, né? Tudo que uma criança pode gostar. Então, apesar de que ele tá lá, ele tá nesse filme, ele tá bem desenvolvido, dentro do possível, mas ainda assim fiquei com puta gosto de quero mais.
Mas assim como no primeiro, que eu fiquei com um gostinho de quero mais da Gwen Stacy, aqui nesse segundo, não tem do que eu reclamar. Realmente, o co-protagonismo funciona e os dois personagens são legais e a história deles é pau a pau e é muito foda acompanhar a relação dos dois e as suas próprias histórias solos muito fortes. Não vou reclamar tanto, que tipo, apesar de também eu ter ficado com um pezinho atrás da mudança de visual do Miguel O'Hara, do pós-crédito do primeiro lá, da piadinha lá de apontar os Homem-Aranha, e pra esse visual aqui mais bombado, mais brolho da vida, que tem nesse segundo, que de começo eu achei. Me desagradou, pra falar a verdade, mas acabei acostumando e achei um visual bacana, mas ao mesmo tempo também fiquei meio tipo, nossa, vilanizaram um dos meus Homem-Aranhas alternativos que eu gosto, sabe? Mas só esperar pra ver, pra parte 2, né? Era pra ser. Que é o primeiro. Acho que foi um projeto meio único, lógico, mas que eles deixaram brechas pra esse segundo e foram explorar nesse segundo, mas também eles não pensaram totalmente nesse segundo filme desde lá. Foram com o tempo. Então eu espero que pra trilogia que eles acabaram planejando com o sucesso do primeiro, toda a história seja bem amarradinha e que o terceiro filme se sustente, que seja uma trilogia bem redondinha, perfeitinha, do jeito que a gente gosta, e que não seja cagado igual foi o do Tom Maguire, que o terceiro filme, né, a Sony cagou, e o do Andrew Garfield nem teve. E o do Tom Holland acabaram fazendo certo só no terceiro, e acabaram desenvolvendo mais aquele Peter Parker na marra só no terceiro. Então, vamos torcer pela trilogia se fechar redondinha e que seja bem explorado todos esses finais da Gwen, do Miles e tenha mais desenvolvimento também do Miguel O'Hara, que, tipo, tem aqui a questão da família dele, da família, não sei o que e tal, mas só que, tipo, acaba aparecendo muito pouco. Eu realmente queria bem mais dele. E tanto que outros personagens, mesmo que, tipo, aparecendo bem breve de novo, como o Peter B. Parker, lá do primeiro, com a filha, que é a Mayday Parker, que pode se tornar a Garota Aranha dos quadrinhos, que todos os fãs adoram. E o Punk Aranha, que, minha nossa, que personagem foda. Ele rouba a cena a todo momento. Toda palavra que ele solta, nossa, é maravilhoso. O cinema ia abaixo e ria. E, nossa, esse Punk Aranha foi maravilhoso, maravilhoso. Teve também lá o Aranha Escarlate, lá, que foi dublado pelo Andy Bezerra. Foi engraçado, todo ele meio birlado, todo meio, tipo... Ele falando como se fosse personagem de quadrinhos dos anos 60 e por aí vai. Que, tipo, tinha muito daqueles recordatórios, aquela leitura maçante e, né, repetitiva. Que, né, o personagem pensa e fala e descreve e fala e descreve, fala, descreve, pensa e é tudo muito, sabe, repetitivo e maçante. E é aqui é explorado de uma maneira cômica, mas que funciona. Então, o Punk Aranha, nossa, realmente representa todo o movimento punk e é um personagem maravilhoso. Gostei. Não vejo a hora também desse exército que a Gwen reuniu no final. Como vai ser bem explorado nesse terceiro e essa batalha. Parecia que, tipo, apesar de que o Miguel O'Hara e companhia, todo o Aranha Verso lá, terem um motivo certo pra fazer as coisas, acaba parecendo que eles estão criando uma certa ditadura no Aranha Verso. E é meio legal, tipo, como o próprio Punk Aranha acaba representando esse negócio de vamos contra o sistema, contra o capitalismo, contra todas essas coisas. Vamos se rebelar e vamos ver essa batalha, essa guerra dos aranhas no terceiro e vai ser maravilhoso. Então todo esse conceito de cânone que é muito legal, que acaba brincando com aquela questão do nosso, de nós nerds, leitores, que ficam aquela coisa, ah, mas isso faz parte do cânone ou não faz parte do cânone? Porque é uma história confusa que vai desde os anos 60 pra cá, né, considerando Marvel, Homem-Aranha. E, né, é sempre uma bagunça e um monte de autor cagava e cagava e caga ainda pro personagem, que só vê o que tá acontecendo recentemente, que fizeram a Mary Jane ter filhos com outro cara, criar filhos de um outro cara, vão matar a Miss Marvel na revista do Homem-Aranha só pra ter audiência, e a porra do John Romita Jr. ainda ficar desenhando a porra do Homem-Aranha e desenhando mal pra caralho, e é uma merda, e história merda, e desenho merda. E, né, a gente não quer nem lembrar de Saga do Clone, saga de, sei lá, Pecados Pretéritos. Que nojo. Você vê, eles adoram cagar o Homem-Aranha, acabar com o casamento, com a história do Mephisto. Tem muitas pessoas que acabam amando o personagem, construindo histórias grandes e relevantes para o Homem-Aranha, mas também tem muitas pessoas que acabam destruindo e a gente fica, cara, será que isso realmente faz. É tudo na mesma história? Não combina, não casa, sabe? Fica aquela coisa tipo.
Nossa, isso realmente tem que ser cânone? É cânone mesmo? É tipo, nós como leitores acaba, né, excluindo essas merdas, essas histórias ruins, mas outra hora acaba voltando e é uma merda. É uma merda sempre. É legal como acabam pegando esse conceito de cânone e aplicando no filme que se você tirar momentos marcantes e que definidoras de caráter e daquele mundo, acaba destruindo não só aquela dimensão, mas como o resto pode acabar desencadeando um efeito em cadeia e destruindo toda a teia desse multiverso, que acaba até explorando. É legal como acaba casando, mesmo sendo um filme da Sony, em certos conceitos com o MCU, mostrando a teia lá, aquele fluxo temporal lá que acaba se dividindo e ramificando como uma árvore. Tem a referência, obviamente, do Doutor Estranho e o nerdzinho do Tom Holland cagando muito no multiverso e como foi, né, apresentado lá em Sem Volta Pra Casa. E também, né, não só as referências maravilhosas, né? Mas antes de falar dessas referências maravilhosas, é muito bom realmente esses momentos de caráter, né? Morte de tio Ben, ou de uma figura como um tio, ou uma figura paterna, acaba dando lições e construindo o caráter desse homem ou mulher-aranha, o que é que seja. Então é muito legal. Morte de capitães, é muito bom que, tipo, realmente tem a questão que a própria Gwen fala, né? No universo, a Gwen acaba se apaixonando pelo Homem-Aranha, mas acaba dando errado. Então a gente fica meio curioso, né? O que aconteceu com a Gwen Stacy da Bryce Dallas Howard lá no, no universo do Tom Maguire? E aí fica pensando, então vai ter uma Gwen Stacy também no universo do Tom Holland nessa próxima trilogia que virá? Vamos torcer pra isso, mas ao mesmo tempo a gente fica aquela coisa. Vai morrer de novo? Vai virar mulher na geladeira de novo? É um negócio pro futuro. Como se não bastasse esse filme ter conteúdo, ser um deleite deslumbrante visual, que acaba se aprimorando cada vez mais e tendo estilos visuais que poderiam dar tão errado se fossem, né? Poderia dar muito errado. Todo qualquer tipo de estilo de animação ao mesmo tempo, mas é incrível como acabam se contrastando e ao mesmo tempo sendo tão sinérgicas na tela. É incrível como tem um Lego Aranha, tem um Pop Art Aranha, tem Steampunk Aranha, tem desenho animado do Porco Aranha no ar, tem futurista das ruas e grafite com o Miles Morales e aquela coisa neon e mega colorido e cores pastéis representando as emoções como é apresentado no universo da Gwen-Aranha, que nos quadrinhos já é bacana, já é um deleite, já é visualmente bacana, já é visualmente atrativo, mas como é feito na animação é impecável. É como se não bastasse tudo isso, história, personagens, visual bacana, ainda tem as referências que ainda mais para nós nerds e acompanhamos esses universos e personagens há tanto tempo, é maravilhoso. É a cereja do bolo e é maravilhoso. Tava aparecendo o Gatuno lá do universo do MCU, né? Querendo ou não, do Donald Glover. Então, é incrível também como a primeira e a segunda animação conseguiram transformar um personagem tão reba como o Gatuno em um personagem tão foda, imponente e visualmente legal como é feito nessas animações. E caramba, era um personagem tão reba que era o primeiro merda a ser escolhido lá no jogo de PS2 lá do Homem-Aranha Amigo ou Inimigo. E é aquele que a gente, na primeira oportunidade, a gente trocava um personagem mais interessante e bacana. E é tão foda. E também é explorado também como um Miles Morales desse universo da Aranha, do Alchemax 42. É muito. Nossa, foi muito foda como conseguiram conectar tudo desde o primeiro. Que eles construíram essa história aqui. Tipo, eles deixaram um ganchozinho pra ser explorado e eles conseguiram bolar uma história pra conectar tudo e transformar tudo redondinho. Parecia que foi tudo concebido desde sempre. De uma maneira bem melhor do que Kevin Feige. Não só o Gatuno do Donald Glover, ele tem lá. Aparece todos os seus Homem-Aranhas favoritos estão lá, estão em tela, nem que seja por um breve momento. Menos o Tom Holland, mas ele acaba sendo referenciado bem, muitas vezes indiretamente, como né, referência falada. O Gatuno do Donald Glover, como já falei. Mas aparece o Homem-Aranha do Ação Sem Limites. Aparece. Nossa, o Cavalo-Aranha, Dinossauro, Gato. O Aranha Escarlate, aparece o Bug-Aranha, que tipo, você fica, é um conceito meio louco de Homem-Aranha, mas que aqui foi parecendo meio Transformer da vida, parece que o Bug tem vida. Os melhores, né, como aparece muitas vezes o Tom Maguire, aparece do Andrew Garfield sendo referenciado com a morte do Capitão, acaba tendo flashbacks
e cenas em live action, como o próprio Donald Glover, que, tipo, se for para pensar, você pensa, por que não fizeram direto em live action? Ia ser tão mais, né? Poderia dar muito mais dinheiro, gerar muito mais buzz, não sei o que, mas ia ter muita pressão. E você fica, mas, mano, é louco, porque poderia dar muito errado e ser um negócio meio Looney Tunes, meio merda, e poderia dar muito errado. Mas como é uma animação, ela acaba se permitindo muitas coisas que live action não tem. Ele acaba. Live action tem um certo limite do que ele pode fazer e tal. Apesar de que tem diretores e criadores que podem acabar explorando de maneira muito louca. Tipo, Edgar Wright, como fez com Scott Pilgrim. Mas é muito fácil de dar errado. E na animação, o que ela pode permitir de expressão visual, né, mesmo com a máscara, que por exemplo em live action pode dar muito errado, que só com o Tom Holland conseguiram criar uma solução visual lá com os olhos, nas animações tem tanta possibilidade e eles abraçam e conseguem explorar cada uma dessas possibilidades de uma maneira muito foda. O que é feito aqui nessa animação, jamais. Teria que ser muito mais esforço pra conseguir funcionar tudo isso em live action, sabe? E sem ficar caricato, sem ficar zoado e parecer ridículo e tudo aqui é maravilhoso. Então aparece o Tom Maguire, aparece o Andrew Garfield e aparece o melhor Homem-Aranha de todos os tempos e de todas as mídias. O espetacular Homem-Aranha do desenho animado. Ai, ai, como eu fico muito triste até hoje de ter sido cancelado aquela obra-prima. Ai, é meu Homem-Aranha do coração, eu amo aquele Homem-Aranha. Apesar de que eu amei acabar casando certos flashbacks e cenas lá de cânones, mesclando com o do Tom Maguire e do Andrew Garfield lá, mostrar que todos eles estão tão juntos e ao mesmo tempo tão separados ao mesmo tempo, é um negócio meio louco. Acabei achando, mesmo que é uma fala curta e breve, achei um pouco que eu não casou muito bem o dele, e bem especificamente o dele. Porque ele era um desenho 2D, mas só que tentaram dar uma 3Dizada, mas nem tanto, e ficou meio nem lá nem cá, e a visual do boneco dele acabou parecendo um pouco distoante, um pouco. Bem no meu melhor e favorito de todos. Então eu acabei. Eu amei ver ele. Depois de tantos anos, nossa, como é maravilhoso e seria meu sonho de vida voltar à animação com tudo e os criadores voltando para mais temporadas, mas acho que a Sony e a Disney não vão permitir. Mas enfim, né? Vamos ver o que vai ter o próximo. Tudo maravilhoso nesse filme, no primeiro e no segundo. E muitas vezes acabar conseguindo ser muito mais forte nesse segundo. E acabei me impressionando muitas vezes mais nesse próprio segundo do que no primeiro. E olha que eu me deslumbrei muito, quebrei muita cara no primeiro. Então, eu não sei o que esperar pro terceiro, sabe? Pro terceiro, você fica aquela coisa, todo mundo agora quer ficar tendo o triozinho, né? Tom Holland, Tom Maguire e Andrew Garfield aparecendo de novo. Naquele desespero de novo, de ter aquela mágica que foi de novo lá no Sem Volta Pra Casa. Mas que, inclusive, né, o Sem Volta Pra Casa, realmente, ele foi muito do improviso, se for considerar e comparar com o primeiro e segundo Aranha-Verso, que puta, dá um banho extraordinário nele. Então, é um negócio muito louco. Então, é só esperar pra ver e mal posso aguardar. Tô ansioso, quem diria, por uma animação que eu tava cagando e andando. Pá, explorando tão bem esses personagens aqui e mais tantos e fazer com que eu me adore a ponto de gastar tanto dinheiro pra essas coisas tão bobas e tão rebas que um nerd faria. Então, que maravilha. Uma obra-prima, maravilhoso, deleite do começo ao fim. Esse filme é a definição de... O único defeito dele é que ele acaba. É que ele acaba. Porque realmente tem toda a questão da parte 2 e fechar a trilogia. E acaba, querendo ou não, tornando um filme que parece que não tem um terceiro ato e acaba cortando no meio e não desenvolvendo e deixando pro próximo. Que depois vai ter uma outra estrutura de 3 atos de novo. Mas que também, nossa, imagina o terceiro ato desse terceiro filme. Deve ser um negócio apoteótico, muito louco e muito épico. Eu já tô torcendo e esperando por isso, porque o que eu já fui receber nesses 2 filmes, não tem como esperar um mais ainda no terceiro. Mas ao mesmo tempo que esse filme, mesmo sendo, entre aspas, cortado no meio, ele sendo até uma animação bem longa, de 2 horas e meia, basicamente, e sempre sendo pós-créditos, eu acho que ela funciona muito bem, muito mais coerente, muito mais bem feita mesmo do que o próprio Guerra Infinita lá, que fez um filme inteiro covarde e, nossa, era pra matar a galera e não matou. Matou um monte de gente que a gente sabia que ia voltar, então
pra mim o peso foi zero. Zero absoluto no Guerra Infinita. Mas aqui, quando acabou, eu fiquei... Eu quero além do Aranhaverso agora. Eu quero ver. Nossa, mal posso. Não aguento. A ansiedade bate forte. O único defeito desse filme é que ele acaba. E que acaba deixando um gancho, um puta gosto, desespero até pro terceiro filme. E é aquela referência merda a Venom do Tom Hardy. Que é completamente desnecessário e que claramente foi enfiado à força pela Sony. Claramente. Ai, por que aquela merda de Venom fez dinheiro, mano? Vocês têm problema na cabeça, gente, pra ficar dando dinheiro, dando audiência e gostando de um personagem tão merda? Nossa, é muito pontualmente quando ele é bem escrito, que é só na série animada lá do Espetáculo Homem-Aranha e uma outra vez lá em Universo Ultimate, sendo nos quadrinhos ou naqueles jogos de PS2. De resto, o Venom é um personagem de merda e nos filmes é uma bela merda. Eu basicamente sangrava pelos olhos quando assistia aquelas bosta, que muitas vezes eu fui obrigado a ver por dinheiro. Fui obrigado a ver aquela porra do cinema de segundo filme. Que lixo! Pensar que é o mesmo estúdio. Isso que é bizarro. Olha a merda. E aí vai lá e enfia essa porra lá. Mesmo sendo só tiazinha lá, entendeu? De loja de conveniência. Claramente não precisava. E se não tivesse aquela cena, esse filme ia ser 11/10. Perfeito. Mais que perfeito, sabe? Mas não. Esse detalhezinho, essa cena merda, tira 0,1 da nota. Mas enfim. O Mancha, mesmo um personagem tão merda e um vilãozinho tão reba qualquer, conseguiram explorar muito bem. Mesmo, é engraçado que na dublagem brasileira ele tá com uma voz muito de jovem, de criança, de pré-adolescente, sei lá. Era pra ser um cientista lá da Alquemax lá. Mas ele tem uma voz tão jovial e meio, sei lá, é muito contrastante, muito bizarro. Não sei como é que tá. Eu ainda tenho que ver na dublagem original. Eu quero ver também, pra ver a atuação da Hailee Steinfeld, principalmente como a Gwen-Aranha. Mas que só vou poder ver quando chegar em streaming da vida e digital, porque no cinema que tem na minha cidade raramente tem sessões legendadas. Então, ainda mais sem animação pra criança, digamos assim. Então, enfim. Foi tudo isso. Eu provavelmente pensei que ia fazer mais um vídeo curto, ia tentar fazer um vídeo curto, mas deve ter dado um vídeo longo. Mas essas foram todas as minhas impressões e como eu saí maravilhado de novo com o Aranhaverso. E é isso. Minhas impressões, deixe suas impressões nos comentários pra gente debater mais, alguma outra coisa que acabei deve ter esquecido. A gente é mais querendo mostrar o sentimento e as reações e tudo que esse filme, essa trilogia tá fazendo sentir. Então só vem além do Aranhaverso. Só vem. Então é isso. Faltou o like, compartilhe, inscreva-se e me acompanhe também no Instagram. Tem tanto aqui quanto no Instagram, tem vários outros tipos de conteúdo, tem vários edits, tem review dos filmes e tudo que há de bom e de melhor desse universo Marvel, DC e por aí fora disso. Então é isso. Ficamos por aqui. Então, vida longa e próspera.